Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. Hoje estudando, dando continuidade aos nossos estudo do Livro dos Espíritos, abordando as questões tão interessantes que Kardec faz à espiritualidade. Você poderá conhecer os programas anteriores, nós estamos abordando o capítulo que fala sobre a felicidade e infelicidade relativas. Kardec pergunta para os espíritos, é possível que sejamos felizes na Terra? Qual é a medida da nossa felicidade? Qual é a medida, não é? O que nós precisamos possuir ou não para sermos felizes? O que a espiritualidade pensa a respeito disso? No programa anterior também falamos a respeito das aptidões. Cada um de nós, quando reencarna, traz consigo algumas aptidões, algumas facilidades, vem para cumprir uma determinada tarefa e muitas vezes acaba se desviando no caminho, não é? Acaba escolhendo um outro caminho, seja por causa dos seus próprios defeitos pessoais, seja em virtude da orientação, uma orientação às vezes um pouco distorcida que faça um pai ou uma mãe que desviem o caminho daquele filho. E a espiritualidade aborda essa questão falando a respeito da responsabilidade dos pais. E hoje nós estaremos então dando continuidade a esse tema. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. Com que alegria mais uma vez. A nossa atividade de comentar o Livro dos Espíritos nos permite abordar esses temas, sobretudo muito atuais, não é? Felicidade, infelicidade, como nós podemos encarar estas coisas, ainda que em uma situação que possa parecer adversa, seja do ponto de vista coletivo, seja do ponto de vista individual. Por isso é muito importante a gente saber como que os espíritos nos orientam a respeito. E nós temos tido já, ao longo desta série de programas falando sobre o tema do Livro dos Espíritos, inúmeras formas de entender que já somos felizes, já temos o suficiente, já possuímos, não é que somos donos, todos os que possuem o necessário para sobreviver e que possuam também a consciência tranquila e a fé no futuro, já têm o necessário para terem a felicidade possível, a mínima possível. Daí para frente, naturalmente, vai exigir a vontade de construir outros patamares, de ir em busca de mais alguma coisa que complemente, que dê mais conforto, que ajude a pessoa a vencer aqueles obstáculos. Mas todos os que possuamos aquilo que é necessário para a sobrevivência, possuir, não é ser proprietário, possuir, e que tenhamos a consciência tranquila e a fé no futuro, puxa vida, nós não tínhamos pensado nisso até agora. Não tínhamos nos lembrado de que estas são coisas que todos os dias que a gente acorda na cama e levanta a cabeça, a gente deveria agradecer a Deus. Estarmos na terra, tendo dormido uma noite em alguma coisa que nos protegeu do frio ou do chão duro e que agora vamos voltar à vida física para continuar o aprendizado. Mesmo que a gente precise pegar o ônibus, que precisemos trabalhar para ganhar o salário honestamente, mesmo que nós tenhamos alguma dificuldade de caminhar ou de sentir uma perfeita harmonia física, ainda assim, nós podemos nos considerar felizes. Pelo menos termos minimamente aquilo que é necessário para desenvolvermos a atividade da vida física com os requisitos de nos tornarmos melhores quando sairmos daqui do que quando chegamos aqui. Então, agora, você que está nos assistindo vai ver que nós está tudo parecido. Olha só, viemos aqui combinando para você se sentir todo rosado, todo cheio de alegrias. Sem querer, é claro, mas sem querer querendo. Pelo menos o mundo espiritual sabe que funciona. Ainda mais com essa beleza aqui de trás, que eu não canso de falar, não é? Da nossa querida Solange Sauan Godoy, a artista que pintou esta obra para servir de cenário. Como a anterior, lembra que tinha umas flores amarelas? Também foi obra da Solange. Isso aí, né, Solange? É isso aí, a gente vai inventando umas coisas para dar um colorido no programa, né? Isso aí. Vamos seguir? Vamos embora. Nós estamos na pergunta 929. Pegue seu livro dos Espíritos, um caderno para as anotações e vamos adiante porque tem muita coisa boa. Acompanhe conosco a leitura. Há pessoas que, estando privada de todos os recursos, nesse caso,
mesmo que a abundância reine ao seu redor, não tem senão a morte por perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? É uma pergunta interessante, vamos vê-la. Existem pessoas que, não havendo em seu favor nada que as possa beneficiar, ainda que ao redor dela exista abundância, só podem contar com a morte, com essa perspectiva de morrerem à míngua. Vamos pensar numa pessoa que esteja morando num bairro chique, num bairro nobre, de boas condições, mas que esteja vivendo ali no fundo do quintal de alguma dessas casas que agora estão vazias porque são casas de temporada, algumas delas, ou então é um empregado que fica ali tomando conta para não ter invasões. Esta pessoa pode estar numa situação de tanto pauperismo, de tanta enfermidade, de tanta dificuldade, e está cercada de gente bem postada, de pessoas que têm recursos, e ela mesma está ali vivendo uma situação de aflição. Então Kardec coloca, existem pessoas que não têm nenhuma perspectiva, porque não têm ajuda de ninguém, não tem família que cuide dele, não tem recursos abundantes, mas que estão cercados por ambientes bastante faustosos. Estão ali como que fosse um dente apodrecido numa boca saudável. Essas pessoas só podem ter a morte como uma expectativa, elas não têm como sair disto. Aí Kardec então nos apresenta essa pergunta: que partido se deve tomar? Deve-se deixar essa pessoa morrer de fome? Esta pessoa que não está em condições de fazer mais nada por si mesma, está lá presa a um catre, está à volta dela cheia de facilidades, mas que ninguém se interessa. Que partido nós devemos tomar? Como devemos encarar este fato? Agora, então, os espíritos vão responder. Vamos lá, Solange. Não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Encontrar-se-á sempre meios de se alimentar, se o orgulho não se interpuser entre a necessidade e o trabalho. Diz-se frequentemente, não há profissão tola, e não é a situação que desonra. Disse para os outros e não para si. Essa resposta está mostrando que o que Kardec desejava saber, no caso de uma pessoa que esteja naquela condição precária, difícil, seja de uma enfermidade que não altere toda a sua capacidade de trabalho, mas que também prive o indivíduo de alguma agilidade para exercitar certas atividades. Como que se deve fazer, né? Essa pessoa está lá largada, ela não pode fazer muita coisa, então ela vai morrer de fome. E os espíritos estão explicando aqui que, na verdade, nunca se deve deixar uma pessoa morrer de fome. E a própria pessoa não deve se acomodar a essa ideia. Eu não sei fazer nada, ninguém vai me ajudar, eu vou ficar aqui até que a morte me visite. Não, também não deve ser assim. Eles explicam, e a Solange vai pôr de novo o texto, eles explicam que sempre se pode encontrar meios de se alimentar, se o orgulho não se interpuser entre a necessidade e o trabalho. A pessoa orgulhosa, às vezes ela tem pudor de não querer pedir ajuda, de não aceitar que os outros fiquem sabendo que ela está precisando, de não permitir-se a ação de ir em busca de alguém que possa lhe dar amparo. Muitas vezes o orgulho constrói uma barreira para a pessoa que não quer se deixar ver como uma derrotada, como uma pessoa totalmente despossuída. É por uma aparência que ela quer manter. Mas se o orgulho for superado, sempre haverá uma forma da criatura conseguir algo para comer, mesmo que seja pedindo. E aí que entra a questão do orgulho.
é uma das formas mais importantes, às vezes, que uma pessoa precisa enfrentar para que ela possa superar esta carência. Eu conheço várias pessoas, e eu tenho certeza que você também, que precisando fazer uma faculdade e não tendo muito recurso para comprar livros, para pagar mensalidade, elas fazem um financiamento na própria faculdade com o fundo de assistência ao estudante, aquelas coisas que financiam para que ela possa depois pagar. E algumas dessas pessoas, além disso, conseguem custear as despesas de estudo, algumas delas vendendo brigadeiro, vendendo trufa, vendendo bolo, elas fazem em casa e levam para vender sob encomenda das suas próprias colegas. E isso, ela junta o dinheirinho e compra livro, paga as despesas para fazer exames. Você vê, se o orgulho não estiver no meio do caminho, todas as pessoas poderão enfrentar as lutas e vencê-las. E aqui eu não estou falando, neste exemplo, de alguém que está às portas da morte. Estou falando de uma pessoa sadia que não pode ir trabalhar o tempo integral porque está estudando. E também não conta com parentes que possam ajudar no custeio das despesas. Então, nessa circunstância, você observa que a pessoa encontra um jeito. E aquele que está numa situação aflita poderá, talvez, oferecer alguma coisa de si mesmo. Nós tínhamos aqui, onde estamos gravando agora, nós tínhamos um senhorzinho que era tão assim velhinho já, e ele era guarda da rua. Ele era um senhor que ficava num pequeno local, uma guarita, e ele ficava ali. Ele não podia guardar nada, porque ele não conseguia guardar nem ele mesmo, porque já estava velho, já estava doente. Mas ele vinha todo dia de manhã, ia embora à tardezinha, para vir um outro no lugar dele que era tão ou pior do que ele. Mas os dois estavam aí prestando algum serviço, e a gente pagava para eles. Como a vizinhança também pagava, para que eles pudessem estar pelo menos vigiando se alguém vai abrir um portão, se tem alguém suspeito, e eles prestavam atenção. Esse nosso irmão, o nosso querido seu Afonso, desencarnou neste ano, não de Covid, não. Ele desencarnou de um problema de diabetes que complicou, de gangrena, mas por vários anos, por décadas, fazia já 20 anos que ele estava tomando conta deste pequeno pedaço. Não tinha que fazer esforço físico, não tinha que carregar peso, morava aqui próximo, então ele vinha aqui como não era registrado, não tinha um salário, mas ele ficava ali sentadinho na sua guarita e a gente passava, buzinava, conversava com ele, ele vinha falar com a gente quando acontecia alguma coisa, uma coisa suspeita. Ou seja, ele estava com todas as doenças que tinha, procurando ser útil e conseguindo das pessoas que estavam ali em volta a remuneração para que ele tivesse esta condição mínima. Ele não deixou de ser o pobre, não deixou de ser uma criatura necessitada, mas ele estava se oferecendo, ele estava buscando. E o que ele ganhava certamente garantia para ele e para os membros da sua família recursos para eles poderem sobreviver. Então, o que os espíritos estão explicando é que todas as pessoas não devem ficar à mercê de uma situação dessa natureza. Elas devem se lembrar de que elas, tendo saúde e força mínima, elas podem procurar ajuda. Ainda que essa ajuda seja numa instituição beneficente, Solange, que seja numa igreja, que seja oferecendo serviço para capinar um jardim, que seja pedindo para limpar o entulho da calçada e com base nisso a pessoa recebe algum valor. Hoje em dia, eu tenho certeza que você já viu isso, porque na sua cidade também tem. Tem os catadores de latinhas, de papelão, de lixo reciclável. Eles colocam umas gaiolas em cima das peruas, das caminhonetinhas, que ficam 2 vezes mais altas que o próprio carro. E eles vão pela rua, eles param em tudo quanto é lata de lixo, suporte de lixo, e eles vão dando uma olhada se tem alguma coisa que eles podem levar para ser reciclado, porque eles ganham dessa reciclagem, eles vendem isso, eles conseguem recursos, estão trabalhando. Certamente que eles precisam ter um carrinho, ter uma carroça, ter alguma coisa, mas eles estão fazendo algo.
Isso é desumano, concordo plenamente. Mas nós não estamos num planeta avançado. Nós estamos num planeta onde os necessitados às vezes precisam comer do lixo. Eu não estou nem falando de pegar coisas para vender, eu estou falando de comer do lixo. Isso é uma tragédia que só existe porque os seres humanos que estamos neste mundo somos egoístas, somos indiferentes, somos pessoas que nos distraímos com tudo que é aventura que a gente paga a alto preço, mas para ajudar a miséria do nosso semelhante, a gente dá algumas migalhas, algumas fagulhinhas. A gente dá comida velha, pão duro. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizendo assim, fulano passou lá em casa pedindo pão, mas eu falei, hoje não tem pão duro para te dar não, vem amanhã. Ora, não tem pão duro? Quer dizer, então para um miserável, para um pedinte que já está passando fome, você reserva o pão duro? Por que você não deu um pão novo? Por que você não amou o seu semelhante? Porque o mundo egoísta é assim. A gente costuma converter lixo em caridade. E a gente acha que a gente é bom e vai para o paraíso por causa disto. Que tolice. Não é mesmo, Solange? Você falando, eu me lembrei de uma outra situação que eu ouvi em uma entrevista. Eu não sei se a pessoa era um engenheiro ou era um psicólogo. Foi uma entrevista muito bonita, ele dizendo que ele perdeu o emprego e ele chegou num ponto que ele não tinha o que comer. Ele acho que morava de aluguel, ele não tinha o que comer, ficou completamente sem dinheiro e ficou numa situação em que agora, o que eu vou fazer da minha vida? E ele resolveu fazer lanche, salgadinho e passou a vender isso na praia. Colocou numa lancheirinha e ia vendendo na praia. E foi dessa maneira que ele conseguiu se sustentar por um período. Foi um período muito difícil, que ele tinha que produzir e vender, foi muito, muito cansativo, mas ele disse que foi um ótimo exemplo, uma ótima experiência para o orgulho dele, porque quando ele, que tinha uma profissão, se viu sem nada, teve que se submeter a uma profissão mais simples. E aí acho que vem muito do que os espíritos responderam para o Kardec no próximo parágrafo, quando eles dizem assim, olha, os espíritos falam, disse frequentemente, não há profissão tola e não é a situação que desonra, ou seja, toda profissão ela é importante, não tem nenhuma situação que você se sinta deslocado. É muito fácil a gente falar isso para os outros, não é? Se você não perdeu seu emprego, vai comece a trabalhar numa condição mais simples, mas isso é fácil a gente falar para os outros. Quando nós temos que vivenciar isso, quando nós temos que passar por isso, as coisas não são bem assim. Nós temos que passar por cima do nosso orgulho, das nossas dificuldades pessoais e enfrentar uma situação bem mais triste. Eu costumo dizer a esse respeito, do que a Solange está falando, que a gente pode fazer uma experiência. Sabe, você que está me assistindo, você pode testar-se, se você quiser entender o que significa isso aqui. Porque ele disse, olha, não existe nenhuma profissão tola. E não é a situação que desonra a pessoa. Não é ser um catador de rua, um varredor de lixo, não é ser uma pessoa de uma profissão que não é qualificada que desonra. Não é isso. A gente fala assim, né? A gente fala assim para os nossos filhos, não importa com quem você vai se casar, a pessoa tem que ser honesta. Se for honesto, já tá bom. Aí sua filha chega com um cara que você é honesto e tudo, mas é um coitadão, assim, desses que não teve estudo, veio de uma família pobre, mas a sua filha está apaixonada por ele. Você quer saber se ser honesto já é o suficiente? Mas não é só o honesto, não é só a honesta, tem que ter isso. E aí a gente vai chegar na seguinte conclusão, a gente prefere um safado rico do que um honesto miserável, que pode se tornar uma boa pessoa, se você apoiá-lo. Se você ajudá-lo a estudar, aí é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que, para ganhar vida, trabalha de servente de pedreiro, no sol quente, mas é uma pessoa que quer aprender a construção. Por que não se pega essa pessoa e se financia um curso de arquitetura, de engenharia, para ele se tornar uma pessoa mais qualificada? Não. Vamos achar uma pessoa que já tenha tudo, que seja honesto mais ou menos, mas que já tenha uma boa vida, não é? Agora, o que eu estava querendo dizer a você é o seguinte,
Tirando isso, que é uma realidade que normalmente a gente aconselha para as outras pessoas, mas quando é com o nosso filho, nossa filha, a gente não é bem assim, faça um teste. Quer saber o que significa precisar de ajuda? Faça um teste. Procura uma rua do seu bairro, mas que não seja a rua onde você mora, porque as pessoas te conhecem. Pegue uma roupa pobre, suja, velha, rasgada, essas roupas que a gente usa para fazer serviço doméstico, mexer com terra. Vista esta roupa, suja um pouco a sua cara com um pouco de terra, deixa um pouco sujo a mão. E vestindo-se desse modo, vai na rua paralela, na rua 2 ou 3 para baixo, e começa a bater na porta das casas para pedir algo para comer. Bate lá, dona, eu estou precisando de um pouco de comida, a senhora pode me ajudar? 2 coisas você vai exercitar com isso. Primeiro, você vai ter que se colocar na pele de quem precisa pedir. Pedir é uma das coisas mais complicadas. Quando a pessoa tem um pouco de noção do seu valor, não é? Então, ter que pedir, às vezes pela circunstância difícil da vida material, por um problema de saúde, pela perda de um emprego, já é humilhante para a pessoa que tem um pouco de postura, de seriedade. Então, você não está pedindo porque você precisa, mas você está fazendo um exercício com você mesmo. Então você primeiro vai ter que encarar uma outra pessoa que está numa melhor condição e você vai ter que fazer-se como necessitado. E aí, essa é a primeira coisa que você vai perceber que já não é fácil. A segunda é você poder ver como as pessoas vão tratar você na medida que você está pedindo. Você vai encontrar talvez alguma pessoa generosa, mas você vai encontrar pessoas que vão tratar você como se você fosse um lixo. Como se você fosse uma pessoa que está incomodando o descanso dela. Passa outro dia que agora eu não tenho nada. Então você vai perceber como é difícil para alguém que está pedindo administrar a indiferença, o egoísmo, às vezes até a maldade, Solange, a maldade das pessoas que vão tratar você como um ser sem classe, mas não querem ter o trabalho de atender a sua necessidade. Então você vai se desenvolvendo, por quê? Porque no ato de pedir, você está se colocando no lugar de quem bate na sua casa pedindo comida. E na maneira como as pessoas te tratam, você estará se vendo. Como é que você trata quem pede? Não só na porta da sua casa, mas em qualquer setor da vida. E então você poderá, entendendo como são as coisas, na prática, avaliar-se, ver como você se comporta e como você considera a necessidade dos outros. E isto é importante, por quê? Porque geralmente a gente diz para os outros: não, tem que ser humilde, vai lá e pede, você está precisando, vai pedir. Mas geralmente a gente só fala isso para os outros. Quando chega a nossa vez, não, meu orgulho, eu não quero. Tem pessoas que falam assim: eu quero morrer sem depender de ninguém. Não quero depender de ninguém, de filho, de nora. Eu quero morrer assim, sem precisar pedir um copo d'água. Por quê? Porque você vai exercitar apenas a sua própria capacidade de ser dono de você, sem precisar dos outros. Mas você nasceu sozinho? Nasceu. E se alguém não enterrar você, você vai sozinho para a cova? Também não vai. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos de pessoas para a gente nascer e precisamos de pessoas para a gente ir para o cemitério. E você vai querer viver sem precisar de ninguém? Olha, que os que falam isto, preste atenção, hein? Os que falam isso estão escrevendo o seu epitáfio. Antes de morrer. Que vai ser, olha, você vai para o hospital, você vai sair do hospital, não vai poder andar, não vai poder tomar água, você vai ter que implorar para alguém cuidar de você. Porque você não morreu no hospital, você vai morrer em casa.
Depois de 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano. Vai ficar lá na cama sem se levantar? É assim? Você vai precisar pedir. Nem que for pelo telefone, para alguém trazer. Mas o porteiro do prédio vai ter que levar para você. Alguém vai ter que abrir a porta. Você vai ter que deixar a chave com ele, para ele poder pôr a comida. E você vai ter que contratar um enfermeiro para te ajudar a tomar banho. Uma enfermeira para fazer comida para você. Uma funcionária para te dar, se você tiver dinheiro. E aí você vai perceber que você vai precisar desenvolver a humildade. A humildade de necessitar da ajuda de alguém. Porque se você for rústico, rude, agressivo, ninguém vai, mesmo recebendo dinheiro, ninguém vai te aguentar. É isso que eles estão falando. Vamos prestar atenção para que nós exercitemos no aprendizado de quem nós somos aquilo que é necessário, porque nós vamos embora daqui. E se formos embora sem ter aprendido isto, perdemos tempo, não aproveitamos. E o que é um desperdício, não é? De um esforço divino para que nós cresçamos. Mas tem mais pergunta, não é, Solange? Temos sim, vamos para 930. Eu falei aqui até agora, mas você pode completar aquilo que você estava pensando. Está muito claro. Quando eu for completar, eu aviso. Isso aí. Vamos continuar, porque Kardec continua com uma pergunta bastante interessante, a questão 930. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas independentes de sua vontade? Ou seja, essa é uma pergunta interessante, apesar de ela ser longa, porque ela parte de alguns pressupostos que Kardec depois vai colocá-los na indagação final. É evidente que, diz ele, sem os preconceitos sociais, você pode acompanhar na tela, eu vou estar comentando a pergunta, as pessoas sem os preconceitos, elas sempre vão trabalhar de alguma coisa. Limpador de caixa de gordura, desentupidor de encanamento, existe o serviço de limpa-fossa, já viu? Caminhão que limpa a fossa. Desentupidor de boca de lobo, que entra lá. São sempre maneiras de se ganhar alguma coisa. Se o orgulho não estiver no meio do caminho. E ainda que a pessoa não esteja fazendo aquilo para o que ela se preparou. Como a Solange falou, o engenheiro foi vender coxinha na praia. Ele não fez a faculdade de engenharia para aprender a fazer coxinha, mas ele não tinha emprego, ele não tinha como conseguir um pagamento, precisava pagar suas contas, ele resolveu fazer coxinha, ele foi fazer. Agora, mesmo entre as pessoas que não têm preconceito, ou que deixam os preconceitos de lado, não existe aqueles que estão impossibilitados por uma doença, por outras causas que não dependam da sua vontade, de conseguirem ganhar o pão de cada dia? Porque na pergunta anterior os espíritos dizem, qualquer um, mesmo que não esteja trabalhando na sua área, pode ganhar a sua vida fazendo outras coisas. Que é o exemplo que a Solange deu. Não existe, se o orgulho não impedir, não existe profissão que seja ruim. Agora Kardec diz, tudo bem, eu entendo isso, eu concordo com isso, mas eu pergunto, não existem pessoas que apesar disso, elas estariam dispostas a fazer qualquer coisa, mas elas estão doentes, ou elas sofreram um acidente e não conseguem fazer nada. Elas perderam a capacidade de mover os braços, as pernas. Como que estão essas pessoas? Imagina uma pessoa que perdeu a lucidez mental. Tem saúde física, mas não coordena o pensamento. Ou que está em uma situação de um acidente vascular cerebral. Ela não pode mais se mover. Ou alguém que está com uma doença neurodegenerativa, como o Parkinson, que ela treme, ela não consegue segurar nada. Como uma pessoa dessa poderá sobreviver se não há como ela conseguir trabalho? Não existem estes casos? Pergunta Kardec aos espíritos. E agora, a gente vai ver o que os espíritos vão responder. Vamos lá?
Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas, mesmo suas faltas, frequentemente, são resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor. Vamos entender o que essa pergunta e resposta nos querem dizer. A resposta a que os espíritos dão a Kardec é muito breve. Em uma sociedade organizada pela lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Significando com isso que existem sim pessoas que estarão numa condição de precariedade absoluta, mas elas não podem ser condenadas pelo organismo social a perecerem sem comida. A lei do Cristo, que fala do amor ao próximo como a você mesmo, deverá se organizar a sociedade. Esta lei, se esta lei estiver valendo para a sociedade, deverá possibilitar meios para que estas pessoas não morram de fome, não lhes falte o mínimo necessário. Agora, depois vem o comentário que Kardec faz e que a Solange já leu, dizendo: em uma organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, a não ser por preguiça dele, a não ser por ele não estar com vontade. Ele tem saúde, ele tem meios, mas hoje não. Acabou a água que ele tinha para tomar em casa. Ele não bebe água da torneira, ele só compra água mineral. E ele só bebe água mineral. E acabou a água. Aí ele fala assim: acabou a água, eu tenho que ir lá na loja comprar água. Hoje eu não vou comprar água não. Ou seja, ele vai ficar com sede por culpa dele. Se ele não quer tomar água da torneira porque não é saudável, é culpa dele não ter água. Você não pode imaginar que o dono da água mineral vá bater na casa dele e fale: o senhor está precisando de água? A não ser que ele telefone e peça. Mas se ele não quer ir buscar, se ele não quer telefonar por culpa dele mesmo, ele vai passar sede. Agora, existem casos, como são os casos de pessoas que eventualmente não têm vontade de trabalhar, tão deprimidas, tão desarvoradas, ou envelheceram, já não têm mais vontade de nada, que mesmo nestes casos, por suas próprias faltas, Solange, uma sociedade justa estaria atendendo a essas necessidades. Uma vez que uma sociedade justa sabe que existem pessoas que em determinado período da vida ou em determinadas condições da vida não terão vontade ou força para saírem daquela situação. Por isso que ele está dizendo: quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade. E ele mesmo também será melhor, porque ele já merece viver aí. Eu me recordo, Solange, de uma coisa muito interessante. Nós encontramos, por exemplo, na Europa, um continente bastante idoso. A Europa é uma área da civilização ocidental em que o número de jovens é bem menor e o número de idosos vai ficando maior, porque a qualidade de vida aumenta, o idoso dura mais tempo, tem remédio, tem tudo, tem uma sociedade que o ajuda e que, com isso, aqueles que num outro tipo de desenvolvimento estariam condenados a morrer aos 50, 60, estão passando dos 80, estão lá nos 90. Só que quando a pessoa chega nesta idade, as forças físicas decaem, elas têm dificuldade de sair. Na Europa faz muito frio no inverno, neva. Você já viu, velhinho normalmente no verão está agasalhado, né? Já põe gorro. Meu sogro, que a gente ama muito, já foi para o lado de lá da vida. A Solange um dia, num dos nossos programas Espiritismo Sem Mistério, levou o gorrinho dele, que ele dormia com gorrinho. No maior calor ele dormia coberto e com gorrinho.
nosso querido Godoy. Então, o idoso já sente frio no verão. Você já imaginou no inverno? Aquela neve caindo, temperatura 5 graus. Ele não abre a porta nem para dar bom dia, não olha nem pelo buraquinho lá do olho eletrônico para ver se tem alguém lá por causa do frio. Banho, então, nem pensar. Que banho? Banho nada. Eu já tomei banho semana passada, tô quentinho, não saí. Eu tô aqui agasalhado. Para que eu vou tirar a roupa e entrar na água? Mesmo na água quente. Então, o que a gente já aprendeu lá na Europa? Que os idosos, nesta época, eles ficam enjaulados com medo do frio, por conta própria. E o que acontece? As prefeituras das cidades, os movimentos sociais, organizaram voluntários, que às vezes até são remunerados por esses segmentos de solidariedade governamental ou religiosa, que eles têm cadastro dos idosos e que eles fazem compra no supermercado para o velhinho. Se o velhinho pode ir, eles põem o velhinho no carro, levam o velhinho no supermercado, ele faz a comprinha, ele assessora a compra, põe no carro, leva de volta o velhinho e a compra, sobem com o velhinho, porque muitos dos prédios na Europa não tem elevador, só tem escada. Então eles transportam a compra para a casa do velhinho, deixam o velhinho abastecido por 15 dias, por exemplo. Mas existem aqueles que não podem ir. Então eles fazem uma lista do que eles precisam, dão o dinheiro, porque eles têm pensão do Estado, dão um dinheirinho, o comprador vai lá, compra aquele que ele estava pedindo, traz a nota, traz o troco, entrega para o velhinho e entrega a compra. Por quê? Vai deixar o velho morrer de fome, de frio, enfiado no seu apartamento, sem ter o que comer? Não pode. É uma sociedade que amadureceu e que aprendeu, por causa disto, a valorizar os idosos que construíram essa sociedade. E os jovens, que agora estão com mais vitalidade, podem prestar esse tipo de serviço, também de forma amorosa, de forma atenciosa com a geração que os colocou no mundo, que construiu um mundo para eles poderem desfrutar agora. Então você vê, quando existe uma noção de responsabilidade coletiva que o cristianismo nos apresenta, por amor, você vai ter uma sociedade menos aflita. E aqueles que precisam, porque não podem, no caso aqui, não só o idoso, mas o doente, aquele que não pode se locomover porque perdeu a consciência lúcida, aquele que não tem recurso para ir com um automóvel, buscar o peso e carregá-lo para cima. Além do fato, Solange, que na Europa, no frio, não é? O chão fica muito congelado e escorrega. E o velhinho ou a velhinha, que tem o osso já mais frágil, eles caem com facilidade. E quando caem, eles fraturam. E quando fraturam, vão para o hospital. E aí ficam naquela condição bastante precária da cirurgia. Problema, né? É outro problema. Então, os governos também não querem que eles se exponham. E por isso adotam medidas protetivas. Sem falar no fato que na Europa, o idoso, mesmo que não tenha contribuído com recursos durante a vida física para o sistema social, ele, em determinado período, quando chega em determinada idade, ele faz jus a receber um pagamento do Estado. O Estado dá ao idoso uma pensão razoável em termos de euro, que é para justamente ele poder ter recurso para se manter. Então veja que interessante, não é? Infelizmente isso é na Europa, né, André? Infelizmente. Mas aqui Kardec também coloca, no final dessa questão, ele faz referência à pergunta 793 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos falam sobre a civilização. O que é um povo civilizado? E exatamente o que os Espíritos acabam respondendo aqui, que vocês poderão ler depois, uma resposta interessante falando do que é essa civilização, ou seja, onde existe essa solidariedade para com o próximo. E se o homem hoje ainda não desenvolveu isso, é porque ele ainda não pode se considerar civilizado. Então, uma resposta muito bonita na questão 793, que se vocês quiserem, depois vocês leem. Eu não quero me antecipar, não sei se a gente está com tempo. Eu acho que, além da resposta dos espíritos, tem um comentário bem grande de Kardec sobre isso.
quando é que uma civilização pode ser considerada civilizada. É quando ela anda vestida? É quando ela frita o bife? É quando ela tem um carro na garagem? Será que é isto? E eles dizem que não. Não é? A Solange lembrou. Pode ler um pedacinho, Solange? Se você tiver aí. Posso? Aqui, ó. Como que se reconhece uma civilização completa? Eu vou dizer aqui, vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral. Não é ter celular, não é ter televisão 4K, não é ter todas essas facilidades da tecnologia, é no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas. E estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. A gente se acha melhor porque a gente tem um desenvolvimento científico, nos vestimos melhor, nós temos muitos progressos. Mas os espíritos dizem, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, dizem os espíritos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Só pela metade ou inicialmente estamos nos civilizando. Somos apenas esclarecidos, não somos civilizados. Olha aqui. Que porretada na nossa, somos civilizados. Não. Você é apenas esclarecido. Nós somos um bicho que aprendeu a ler. É mais ou menos isso. Nós somos um crocodilo alfabetizado. Ou um tigre que tem noções de álgebra, de fazer conta. Mas não deixamos de ser dentuços e unhudos para bem destruir nossos semelhantes. É isso mesmo. Mas estamos chegando no fim. Nós já estamos no final do nosso programa. Esse assunto vai seguir adiante. Você continue com a gente, porque tem muita coisa boa, tem muitas perguntas interessantes. Você também poderá buscar os programas anteriores. Lembrando que nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos também, no programa que se chama Espiritismo Sem Mistério. Amanhã vai ter, Solange. Isso mesmo, de 15 em 15 dias nós estamos com o Espiritismo Sem Mistério. A partir das 16 horas você poderá assistir conosco ao vivo. E amanhã a gente vai estar lá no estúdio da TV Mundo Maior. Vamos estar com você, com os trabalhadores da TV Mundo Maior, lá dentro. Você pode participar com a gente por vários caminhos, não é, Solange? É isso mesmo. Lembrando que também estamos encerrando o livro Domínios, nos Domínios da Mediunidade, que você poderá acompanhar no programa que se chama O Espírito da Letra. Esse programa é muito bonito, você está vendo ele aí na tela. O Espírito da Letra, André Luiz Ruiz analisa as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E o último livro analisado se chama Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro é belíssimo, falando sobre as questões mediúnicas que vocês precisam conhecer. No próximo sábado, Solange, próximo sábado vai ser o último capítulo. Então, estamos já finalizando os Domínios da Mediunidade. É isso aí, fica o convite. Nós nos vemos na próxima semana, na próxima edição do programa Alegria de Viver. Até lá, pegue seu livro, dá uma lida, dá uma estudada, porque esse assunto felicidade, infelicidade relativas, é um assunto tão bacana, a gente passa por isso todos os dias, não é? Então fica o nosso abraço. De Rosinha para Rosinha. Agradecemos a sua participação. Até o próximo Alegria de Viver. Até lá!